Glória a Deus, te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Gratos, Senhor Deus, somos, porque grandes coisas tu tem feito, Senhor. Grandes coisas, e nos alegramos nisto, na tua fidelidade. Nos alegramos, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos destinar ao reino. Obrigado por nos apontar o reino. E obrigado por nos fazer entrar neste reino. Obrigado, Senhor, pela igreja de pais e filhos. Obrigado, Senhor, pelos fundamentos do reino. Obrigado, Senhor Deus, pelo posicionamento e conquista dos pilares de governo. Obrigado, Senhor, pela paternidade que aponta um destino. Obrigado, Senhor, pelos filhos espirituais, porque eles manifestam maturidade. Obrigado, Deus. Obrigado, porque estamos em uma rota que com toda certeza é uma rota, Senhor, que nós caminhamos pela garantia do teu reino. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, podem sentar, glória a Deus, obrigado a turma do louvor, glória a Deus. Queridos, você pode estar pensando assim, faltou bandeira de outros países. De fato, é porque você precisa se levantar e alcançar esta nação. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você. Amém? E essas bandeiras são os lugares aonde Deus já nos levou, aonde já pisamos e aonde a gente já lançou uma semente do reino. E nós cremos, amados, que muitas outras nações serão ativadas. Para isso, você, igreja do reino, igreja de pais e filhos, precisa se levantar, aliançados com esse reino, para que possamos ver essa glória manifesta. Amém? Nesse momento quero apresentar você, essa linda mulher, pastora Débora, e aí é com ela agora. Quase não dá para passar. Amados, boa noite, paz e justiça do reino. Esse dia está sendo poderoso. Eu não sei você, mas eu estou sendo impactada pela graça do Senhor que tem sido derramada nesse lugar esses dias. Ontem nós começamos essa conferência e quem esteve aqui pôde experimentar das muitas águas que o Senhor tem derramado, das revelações, da graça, da misericórdia, do favor. E nós cremos, amados, que o Senhor tem muito mais para fazer, amém? Você que está nos visitando, você que está vindo essa noite, você que está recebendo aí pelas mídias, Deus está derramando coisas novas sobre nós. E você sabe, amados, que o reino, ele sempre se renova. A palavra do Senhor se renova, nos ativa, nos desata, e é para isso que nós estamos aqui como corpo de Cristo, amém? Mas eu queria desde já dar boas-vindas a todos vocês, a igreja que está presente, e gostaria, amados, de celebrar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm estado conosco aqui para essa conferência. Nós temos sido agraciados pela presença, como todos os anos da nossa paternidade, apóstolo Gutenberg Braga, pastora Rosiana Braga, que tem sido essas ferramentas de Deus para desatar o destino, não só nosso, mas de uma geração. E você que está aqui essa noite, receba isso, as palavras de vida que saírem. Amados, tome posse, para que essa palavra ela possa gerar vida no teu espírito. Aleluia! Queremos também celebrar a vida dos irmãos de BH, seu Raimundo, Dona Eva, Cristina e esse jovem casal, Thales e Yasmin. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles, amados. Sejam bem-vindos, amém?
Depois a igreja que está aqui, abraça os irmãos, assim, dê um abraço bem apertado, bem caloroso neles, porque essa semente que está sendo semeada em Belo Horizonte vai prosperar e vai dar excelentes frutos. Aleluia! Nós queremos também celebrar a vida, amados, do pastor Rodrigo. Amados, veio lá do Rio Grande do Sul, já no finalzinho do Brasil, lá na pontinha do Brasil, e nós queremos celebrar a Deus pela vida desse homem precioso, que recebeu a palavra do reino e que está totalmente regozijante, muito sedento por essa palavra. Que o Senhor possa lhe acrescentar, derramar rios de vida sobre você, e que essa palavra possa ser ampliada no teu espírito de maneira poderosa. E você volte com essa semente na mão para fazer ela frutificar não somente a 30 e nem 60, mas a 100 por 1. Amém? E nós queremos também celebrar a Deus pela vida do evangelista Melvin, porque, amados de todos, ele veio lá de outra nação e está conosco. Amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida desse homem de Deus. Aleluia! E eu já quero chamar você, evangelista, venha para cá, você já assume aqui. Amados, vamos receber, nós temos 2 ministrações essa noite, do evangelista Melvin, daqui a pouco da pastora Roseana. Vamos receber e vamos tomar posse para que o Senhor possa nos encher de maneira extraordinária. Aleluia! Seja bem-vindo mais uma vez. O Senhor te abençoe, tem sido usado poderosamente para gerar uma palavra de edificação muito tremenda nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe com você. Muito obrigado, pastora. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero lembrar que o português não é minha língua materna. Se você não viu ontem, eu preguei, mas pastor Ricardo chama o microfone. Se eu não digo algo correto, ele me vai ajudar. Tá bom? Eu escrevi aqui algumas coisas em português. Espero que estejam claras. Assim, pastor? Precisa o microfone? Para mim é uma honra conhecer os apóstolos aqui nesta casa também. É um privilégio verdadeiramente para a minha vida. Meu nome, como a pastora falou, é Melvin Mora. Eu venho de Costa Rica. Eu sou parte do ministério do apóstolo Rony Chaves lá, parte da equipe do evangelismo, ungido como evangelista lá na Costa Rica. Eu conheci o pastor Ricardo, como eu falei ontem, lá na Costa Rica. Quando eu não queria servir a Deus, estava em minhas coisas, trabalhando, estudando, minhas coisas, mas Deus conectou o pastor Ricardo com minha vida e ele falou palavras de propósito e destino. Eu estou vivendo essas palavras hoje, graças a Deus. Amém? Bom, irmãos, eu hoje fiquei na casa de meu irmão Nonato. Ele está aqui e ele falava comigo que como uma pessoa pode conhecer qual é o seu propósito, qual é a sua assignação, qual é o seu propósito eterno. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou começar primeiramente do nosso ministério eterno, nosso ministério mais importante, nosso ministério que deveria ser primeiro que qualquer outro ministério. Amanhã, outros dias, eu vou falar de outros ministérios, mas eu quero focar hoje do ministério eterno que todos nós temos. Assim que eu quero que nós vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10. Eu vou pedir ao pastor Ricardo se ele pode ler versículo 38 a 42. Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho,
Entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Feche seus olhos. Eu vou orar em espanhol, mas você recebe em seu espírito. Padre, eu apresento, Senhor, esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu palabra, Señor, es verdad. Padre, sabemos que tu palabra, Señor, Padre, transforma, Señor, que hoy tu palabra sea esa espada, Señor, de doble filo, Señor, Padre, que corte todo paradigma, toda estructura, Señor, y que nuestro corazón, Señor, sea la tierra en donde caiga la semilla, Señor, que sea una tierra abonada, arada, preparada, para que cuando la semilla caiga, Señor, dé mucho fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amém. Meu irmão, quando nós começamos a amar a palavra, nós começamos a identificar nossa vida com diferentes personagens da Bíblia. Possivelmente você identifica a sua vida com a paixão de David, o rei David, ou possivelmente você pode identificar sua vida com a valentia, a ousadia do profeta Elias, ou possivelmente você pode identificar sua vida com o caráter do apóstolo Pablo. Mas eu cada vez mais quero identificar-me com essa jovem de Betânia, Maria, de Betânia. Você vai ver que ela aparece três vezes na palavra. As três vezes, todas, Jesus lutou suas batalhas. As três vezes, você vai encontrar ela no mesmo lugar, aos pés de Jesus. E às três vezes, você vai ver que ela logrou comover o coração de Jesus. Ela nunca escreveu um evangelho, ela nunca apagou nenhum fogo violento, ela nunca abriu nenhum mar, ela nunca levantou umas muralhas, ela nunca fez algum milagre, mas ela tinha uma qualidade: ela podia tocar as cordas do coração de Deus como ninguém. Amém? E nós vemos que Jesus chegou a Betânia, que era um lugar que estava ao sul de Jerusalém, e então ele chega com fome e Marta começa a trabalhar. Ela começa a preparar uma refrigério, o nome? Refeição. É uma comida para Jesus, para seus discípulos. E ensino aqui aprenda a não perder a janela de oportunidade. Aprenda a aproveitar o momento, porque muitas pessoas adoram ao Deus da ansiedade, ou adoram a Deus da distração. E estamos tão ocupados às questões que envolvem a vida de Jesus, que perdemos a capacidade de sentar aos pés para encontrá-lo. Amém? O ministério nos tem tão ocupados que não passamos parar de olhar para Ele. Mas se você pode largar tudo e que nada jamais te tire de um tempo onde você pode desligar de tudo, fechar sua boca e sentar aos pés de Ele, e ouvir somente suas palavras, então Deus começará a falar palavra de propósito e destino ao seu coração. Não dizer nada, irmão, somente que Ele seja o primeiro a falar. É um secreto em oração. Oração não é somente chegar e falar. Eu não sei que classe de conversação, uma conversação onde uma pessoa tem 95% das palavras que falam essa conversação. Não, uma conversação é falar e escutar. Então, deixa quando você ore que Deus fale primeiro, que Deus fale para o seu coração. Fica com sua boca fechada. É muito fácil chegar, Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, Senhor, eu gostaria. Senhor, quando você vai dar minha promessa, mas fecha sua boca e senta aos pés de Deus.
Maria fez de sentar aos seus pés de Jesus sua maior prioridade. Isso foi sua recompensa. Amém? O apóstolo Rony, o primeiro livro que ele escreveu, o nome desse livro é Como Ministrar a Deus para Ministrar a Homens com Poder. E eu acho que esse é o secreto do seu ministério. Que ele entendeu que o primeiro nós temos que ministrar a Deus. Nosso mais grande ministério é Ele. É tocar as fibras do coração de Deus. Você não pode ministrar a homens com poder se você não aprende primeiro como deve você ministrar a Deus. Amém? Mas nesta história não é Maria versus Marta. Não é uma batalha de Maria versus Marta, porque nós precisamos dos Martas. Amém? Não precisamos Martas. Eu fiquei na casa de um irmão, ele tem um coração servicial, e nós precisamos isso. Mas o que esta história ensina é que nós devemos aprender a ser primeiramente Maria, para depois ser Marta. Porque todas as Marias, depois elas chegam a ser Martas, mas não todas as Martas, elas depois conseguem ser Maria. Por isso é que nós precisamos aprender em nossa vida a ser primeiramente Maria. Amém? Entender que nosso primeiro chamado é Ele, é somente Ele. Por isso Jesus falou, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe seria tirada. Isso é o mesmo que Jesus falou quando ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o mesmo que David diz quando ele diz, uma coisa exigi ao Senhor e esta buscarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Jeová, e inquirir no seu templo. Mas talvez você diga, não, uma coisa é necessária. Não, muitas coisas são necessárias. Eu dedico muitas horas de meu dia a diferentes coisas que você fez. Sua vida, Deus vai colocar você em uma rua onde todas as outras coisas chegarão. Amém? É o mesmo que Deus falou quando Ele disse, mas busquei primeiramente o reino de Deus. E o reino de Deus, primeiramente, você tem que conhecer o Rei. Amém? E depois todas as coisas, por o que o mundo perde o sonho, e que o mundo fica preocupado, todas essas coisas vendrão por añadidura. Todas essas coisas chegarão à sua vida. Mas você tem que entender qual é o bom aporte. Amém? Eu sirvo no evangelismo. Evangelismo é um ministério muito ativo. Nós trabalhamos muito. Nós vamos a cadeias, nós visitamos hospitais lá, nós estamos em congressos, treinamentos, treinando outros evangelistas, nós fazemos obra social também. E em meio de tanta atividade, nós corremos o risco de olvidar ou esquecer qual é o primeiro ministério. E quando você esquece isso, em pouco tempo, você começa a ficar cansado. E começa a acontecer o que aconteceu a Marta. Ele estava vendo a Maria. Ele estava concentrada, ciente de Maria. E então ele começou a falar, Deus, você não é justo, você não vê o que ele está fazendo, você não é justo. E então a pessoa começa a dizer, meu pastor não é justo, meu pastor não está vendo todo o trabalho que eu fiz, ele não me dá reconhecimento. E então você começa a trabalhar, e você começa a esperar tudo em causa de reconhecimento, em causa de aplauso, em causa de que ele diga parabéns. Mas Maria não estava enfocada nisso. Ela não estava focada nisso. Ela somente estava focada em Deus. Ela somente estava focada em Jesus. E ela somente estava focada nas palavras que Deus falara dela. Amém? Então você começa a dizer, ninguém reconhece meu trabalho, ninguém reconhece meu esforço, ninguém serve nesta igreja como eu, meu pastor não me reconhece. Mas Maria entendeu o que David quis dizer em Salmos 16. Pastor, você pode ler Salmo 16. Salmo capítulo 16.
versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor. Ou caem-se, versículo 6, caem-me as suas divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Amém. Minha herança é somente Ele. Glória a Deus por tudo, glória a Deus por meu trabalho. Eu tenho uma empresa, como o pastor Ricardo falou. Deus ha aberto portas, amém? Mas a boa parte nunca me será quitada. Pode faltar algum dia ao meu ministério. Eu posso ficar em algum lugar onde eu não posso evangelizar. Apóstolo Pablo foi posto em uma cadeia, ele não pôde evangelizar aí, mas o primeiro ministério nunca será quitado. Amém? Essa boa parte nunca será quitada na sua vida. Amém? Segunda ocasião que a Bíblia fala de Maria de Betânia. Você conhece a história em João 11. Você conhece como o irmão destas mulheres ficou enfermo. E ele morreu. E então diz a palavra que Marta saiu correndo quando Jesus chega. E ela disse a ele cara a cara: Senhor, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Palavras plásticas. Elas palavras mostravam um coração desconectado. E Marta começa a falar teologia com Jesus. Sim, eu sei que meu irmão ressuscitará no dia postreiro. Mas Jesus não estava buscando teologia. Jesus estava buscando um coração de fé. Maria, você vem com teologia, eu venho procurando fé. Sua teologia não vai surpreender a Deus. Sua teologia não vai deixar a Deus assombrado. Sua teologia não vai comover o coração de Deus. Mas Maria chegou no mesmo lugar e usou as mesmas palavras, mas desde uma posição completamente diferente. E ela se jogou a seus pés. Você sabe que nós podemos dizer as mesmas palavras, mas de posições diferentes. Uma como acusação contra Deus, se você houver chegado antes. Mas outra posição, como uma declaração de fé. Meu irmão não hubiera muerto. Uma declaração de fé sem entender tudo. Mas Lucas 10 preparou a Maria para João 11. E desde essa posição, outra vez Maria, aos pés de Jesus, como a primeira vez, seu coração provocou, diz a palavra, que Jesus, ele se comoveu todo por dentro. Todo seu coração, todo seu ser se comoveu por dentro, trema por dentro. Ele diz: mostra-me onde eles colocaram. 3 vezes na mesma posição, 3 vezes no mesmo lugar, 3 vezes Jesus lutando as batalhas dela. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero experimentar isso em minha vida. Eu quero entender que não se trata de minha força, de minha inteligência, de minha teologia. Tudo isto se trata dele. Amém. Última menção de Maria, Marcos 14. Outra vez vamos a ver Jesus defendendo ela. Jesus lutando suas batalhas. Você conhece esse louvor? Assim eu luto minhas batalhas. É algo assim? Bom, ela entendeu como fazer que Deus lute suas batalhas. Marcos 14, 2 semanas para a Páscoa. Jesus estava ficando outra vez numa casa e ela chega sem invitação, sem ninguém protocolo, e ela leva um perfume de nardo puro. Diz que hoje esse perfume poderia custar uns $30,000. Aquele perfume era possivelmente uma herança de seus pais e era uma segurança para seu futuro desta jovem. E todos que falavam de posição, todos os discípulos falando quem seria maior no reino, eu vou ser maior, quem vai estar sentado à direita, e todos eles falando, enfocados, o quem seria maior. Ela chegou, e todos eles foram confrontados por sua paixão, porque um coração apaixonado sempre vai expor os corações mornos. E ela pegou seu futuro, ela tomou seu futuro e ela sacrificou aos pés de Jesus.
Você lembra, ontem nós falamos de como ser um altar vivo, que nós precisamos ser um sacrifício que camina, que nós precisamos ser uma oferta que respira, que nós precisamos ser a oferta que Deus está buscando, que no Antigo Testamento nós levantávamos altares e apresentávamos ofertas, mas agora nós todos somos a oferta para Deus. E quando Ele tomou seu futuro, quando Ele tomou sua segurança, quando Ele tomou a herência de seus pais, dizem que esses tempos Ele dá uma herência para quando ela ficara casada, ela tivesse uma segurança. E ela tomou tudo isso e ela derramou aos pés de Deus, dizendo outra vez: eu sou a oferta, Deus. Meu futuro, meus sonhos, o que eu desejo, o que eu quisiera, toda a minha vida, meu presente, meu futuro, tudo eu quero ser uma oferta para você. Amém? E todos começaram a falar: que desperdício. Todos começaram a dizer: que desperdício. Você pode tomar isso, vender e entregar para os pobres. Mas nunca nada que você coloca aos pés de Jesus vai ser um desperdício. Nunca, se você toma sua vida e coloca aos pés de Jesus, vai ser um desperdício. Nunca, se você acorda de madrugada para buscar ao Senhor e diz: eu passei 2 horas com Deus e não trabalhei, que desperdício. Nunca o que você coloca aos pés de Jesus vai ser um desperdício para Ele. Amém? Quando você pode colocar sua vida, quando você pode colocar antes que seu trabalho, antes que seus sonhos, antes que você deseja, pode colocar sua vida aos pés de Jesus, nunca sua vida vai ser um desperdício. Onde você quer invertir sua vida? Porque você está invertendo sua vida em algum lugar. Mas se você coloca sua vida aos pés de Jesus, e você coloca Ele como seu primeiro ministério, glória a Deus por outros ministérios, glória a Deus porque Deus pode levantar aqui pessoas para como evangelistas, como apóstolos, como profetas, como pastores, como salmistas, como louvores. Deus pode levantar aqui muitos ministérios e Deus vai fazer, porque são necessários para a edificação do corpo, para a expansão do reino, para o estabelecimento do trono de Deus na terra, para ver o poder de Deus, são necessários. Mas você não pode esquecer nunca qual é o seu primeiro ministério. Você não pode esquecer nunca que você tem que aprender a tocar e a mover as fibras do coração de Deus. Você tem que aprender desta menina. Você tem que aprender do coração dela. Ela não estava buscando posição. Ela não estava buscando ser lembrada. Ela não estava buscando reconhecimento. Ela não estava buscando nenhum tipo de parabéns. Ela somente entendeu: aqui está filho de Deus. É uma janela, é o nome? Uma janela de oportunidade que eu devo tomar ela. Filho de Deus está passando por minha casa. Amém? Mas o espírito religioso sempre criticará a adoração extrema. Mas Jesus dijo: ela fez uma boa obra. Solamente ela entendeu que eu vou morrer. Eu estava falando disso. Todo o meu ministério, que eu preciso morrer, mas somente ela entendeu. Ela é uma mulher profética. Somente ela se moveu por revelação. Mira tudo o que provoca que você possa sentar-se aos pés do Senhor. É uma mulher profética, é uma mulher que se movia por revelação. É uma mulher que entendeu os mistérios. Nenhum de vocês poderia entender isso, mas ele estava preparando meu corpo para a morte. E em verdade os digo, pastor, você poderia ler Mateus 26, versículo 13. Mateus 26, 13. Mateus 26, 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Que relação tem o que ela fez com o evangelho? Você ha pensado nisso?
Jesus dijo, onde sea que este evangelho sea pregado, se tendrá que falar desta menina. Porque quando você prega este evangelho, quando os discípulos, quando os apóstolos foram a predicar este evangelho, e quando depois de 2000 anos aqui em Manaus, alguém quer pregar o evangelho, e as pessoas perguntam como é uma vida que foi tocada pelo evangelho, então você tem que contar essa história. Quando você vai afora e fala com pessoas que caminham mortos, com pessoas que caminham com a necessidade de Deus, que eles caminham detrás de muitas coisas, mas não sabem que estão caminhando mortos na vida. E você prega este evangelho e eles perguntam como é uma vida que foi tocada por evangelho, como é uma vida que foi transformada por evangelho, como pode imaginar essa vida. Você tem que contar esta história desta menina. Uma pessoa do altar não morre. Ele diz, esta história pode passar miles de anos, essa história será continuamente contada quando pregam o evangelho, porque uma pessoa do altar não morre, porque sua vida transcende sua própria vida, porque ela vive para o eterno. Uma pessoa que foi realmente impactada pelo evangelho, amém, entendeu isso. Você não vai morrer se você entende, amém, se você entende que sua vida precisa ser um altar contínuo. Sua vida vai transcender sua própria vida. Sua vida vai transcender o passageiro e você vai começar a viver por o eterno. Quando você